Fala meu amigo, fala minha amiga alvinegra, estamos aqui para repercutir finalmente uma vitória do nosso Botafogo. Quanto tempo você não escutava que o time tinha vencido uma partida? Vamos falar aqui sobre os melhores momentos, individualidades, pensamento do técnico, né, tudo que envolveu esse ambiente de ontem, beleza? O Botafogo ontem já veio muito pressionado por conta dos resultados e não pelas performances. Assim, se a gente for pegar a crítica da torcida, pega muito na questão do segundo tempo que aconteceu lá em Santiago, no Chile. E fora isso, a gente tem gostado das apresentações, tanto no amistoso do Novo Horizontino, no jogo do Palmeiras e no primeiro tempo do jogo da Libertadores. Só que assim, você conseguia perceber na torcida uma atmosfera de impaciência. Por quê? Porque assim, o Botafogo ele estava se portando como um arame liso, que ficava cercando, mas não machucava, não agredia, você não conseguia furar de certa forma o bloqueio do time adversário com contundência, né? Com tipo assim, com ataques, com jogadas trabalhadas, triangulações, não conseguia compactar o meio de campo com o ataque, que é uma coisa que eu venho falando aqui, né? Que o Botafogo ele tem essa necessidade, tem essa carência, e não à toa está procurando uma reposição, digamos, ou uma peça, um reforço para o meio campo. Então a gente sente muita falta do Thiago Almada por conta disso, né? Era um cara que vezes jogava pela esquerda, vezes jogava no meio de campo, mas ele revezava muito com o Savarino, isso não caía muito em cima do venezuelano. E o que corrobora com essa questão da falta de criatividade é que o Savarino não passa por uma boa fase. Se você for pegar o jogo de ontem, e com dor no coração que a gente fala isso, porque a gente acredita no potencial do Savarino, a habilidade técnica dele, ele foi um dos piores em campo, né? Ele não conseguiu ainda reassumir a sua forma, reassumir o seu protagonismo no campo em relação a gols, passes, porque ele tem um passe refinado. Tem uma bola que ele chuta no segundo tempo que ela é de longe, faz uma curva e pega na junção ali do trinco entre o travessão e a trave. Então assim, o Botafogo ontem começa o jogo de uma forma mais afobada. Ele começou de forma diferente que da, da partida da Libertadores. Ele foi um time que chamou mais o Juventude para atacar, o Juventude chegava com maior perigo, e é isso que estava deixando a torcida com um anseio muito grande para o time sair, para o time estar no campo ofensivo e defensivo do adversário. Porque a gente, enfim, estava jogando em casa, o Juventude é um time mais frágil, apesar de ser um bom time em saída de bola, um bom time que é mais letal, que tem jogadores interessantes, como o Gabriel Talhari, que é um jogador habilidoso. O Jadson, cria nossa, volante, segundo volante, também joga muito bem, você vê que ele estava presente em todos os cantos do campo. Então assim, o time do Juventude tem peças boas. O Mandaka também é um jogador assim com uma técnica interessante. Mas assim, a gente estava jogando em casa, tinha muito tempo que a gente não vencia, então os que estavam lá, os poucos que estavam lá, e eu não tiro a razão de ninguém que estava lá não ter ido, porque o time já não vinha numa boa fase. Muito do reflexo também disso vem do abandono dos 3 primeiros meses da temporada. E assim, você não consegue remontar um time do dia para noite. Isso aconteceu poucas vezes no futebol, um time que realmente conseguiu engrenar e ganhar alguma coisa relevante. Aconteceu ano passado, mas nosso começo com o Arthur Jorge também foi difícil. Se vocês bem se lembram, a gente começou perdendo de 3-2 do Cruzeiro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. A gente foi para Quito jogar contra ele, perdemos lá também e fomos ganhar só na segunda rodada contra o Atlético Goianiense, gol do Matheus Ponte. Um gol aos 10 minutos do primeiro tempo, o Atlético Goianiense massacrando, batendo e tal. E depois, sim, com maior tempo de trabalho, a gente foi ajeitando, aparando as arestas, mas até aquele momento era um momento tenso. E a gente se encontrava assim até então. O gol do Igor foi um gol total de centroavante, total mérito dele. Eu acho que ele é um cara muito habilidoso. Ele tem muitas valências, eu gosto muito dele, mas ele tá
ficando muito no meio de campo, que é algo oposto ao que foi noticiado em relação às pretensões do Renato Paiva com ele. Não era um cara para ficar mais dentro da área, um cara para ter mais referência. No momento que ele ficou dentro da área, que ele não teve que buscar a bola, ele foi e cravou o gol. Até o gol no lado dele também, ele estava mais próximo da área. Então o Igor ele precisa ficar ali para o jogo. Não dá para ele carregar a bola assim da intermediária do campo ofensivo pro gol, porque ele não tem essa característica, né? Ele pode até fazer, ele até conduz bem, mas assim não é da característica do centroavante dele. Então a gente consegue um gol com uma jogada trabalhada, que é aquilo que eu venho batendo. Não adianta você ficar dando chutão, não adianta só a individualidade aparecer, não, tem que ser uma jogada trabalhada. Marlon tocou pro Arthur, o Arthur conseguiu fazer um giro ali num pequeno espaço e conseguiu cruzar a bola na cabeça do Igor, que não era uma cabeçada fácil, né? Foi uma cabeçada, uma bola que veio curta e ele conseguiu colocar no cantinho. E aí o Juventude começou a vir para cima, teve bons momentos no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, e o Savarino podia ter feito 2-0, o que nos remete a pensar, poxa, o que está acontecendo com o Savarino? Eu acho que a fase dele não é boa, talvez ele esteja jogando de uma forma que eles não estavam acostumados no passado, né? Ele está flutuando demais, tem hora que ele está na esquerda, tem hora que ele está no meio campo, tem hora que ele está na direita. Assim, eu acho que ele precisa de um jogo mais posicional para conseguir desempenhar o futebol dele e recobrir o que todo a ajuda, todo o socorro que ele deu no ano passado pra gente, todo momento que ele foi protagonista foram momentos importantes. Então assim, eu acho que ele precisa mais disso. Partindo para o segundo tempo, o Botafogo abre mão do Patrick de Paula, tira os 3 volantes, deixa 2, bota o Santi, faz um quadrado, né, o que a gente estava acostumado vendo no ano passado, e o time fica muito mais criativo, o time consegue atacar muito mais, dá muito mais volume de jogo. É claro que também dá mais espaço para o Juventude teve bolas perigosas, a mais perigosa dela com o Batalha, que era um atacante que ele saiu cara a cara com o João, mas ele jogou bem para fora, mas assim, o time consegue ficar muito criativo. A partir do momento que o Bastos voltar ao time, né, com toda a experiência dele, toda aquela explosão física que ele tem, eu acho que o Botafogo pode tentar essa formação. Com 4 jogadores no ataque, 2 volantes, 2 zagueiros, 2 laterais e o goleiro. Por quê? Porque a gente fica muito mais criativo, a gente não fica dependente de tanta bola espirrada, tanta individualidade. Vocês viram o segundo tempo como foi? O Santi Rodrigues, pela primeira vez, fez uma partida ok, que até então eram partidas desastrosas. O Arthur fez uma boa partida, mas está faltando um momento de decisão dele, que é o que eu venho falando aqui. Ele é um cara muito afobado de vez em quando. Ele, eu acho que às vezes quer resolver tudo sozinho, muito por conta talvez de uma ansiedade de marcar um gol, de ser protagonista. E o Savarino mal, como eu tinha dito, e o Igor Jesus, para mim, um dos melhores do jogo. Gregory também eu acho que foi bem ok hoje, não achei bom. Marlon Freitas apareceu bem, ao contrário do que tinha acontecido lá em Santiago. O Barbosa deu um mole no começo. É engraçado, cara. O Barbosa ele tem, tipo assim, brilhantismos e loucuras muito acentuadas durante o jogo. Né? A primeira falta que ele fez tomou um cartão amarelo totalmente desnecessário na lateral, assim, não ia ter perigo nenhum, o cara jogou amarelado o jogo inteiro. E aí o brilhantismo dele parte disso. Apesar dele ter um amarelo, ele não se afobou e conseguiu sair de várias jogadas, tomava a bola. Então assim, ele é um cara fundamental, mas ele tem que ter muita cabeça no lugar. Eu acho que às vezes ele consegue assim ser precipitado em algumas ações dele, mas essa precipitação também faz com que ele acerte. Então, uma coisa assim, paradoxal. O Jair também acho que foi bem, não comprometeu, inclusive tá conseguindo ganhar a confiança da torcida, eu acredito. Ele não tá abaixo, não é um Lucas Alter da vida que tá destruindo tudo, longe disso. Tem algumas falhas individuais, mas é garoto. Quando o Barça voltar, acredito que eles vão revezar. Vitinho jogou bem, não estava jogando mal. A saída dele eu entendo que foi por uma opção ofensiva, que é aquilo que eu falei. Em jogos em casa, quando você tem meio que uma obrigação de vencer, eu acho interessante botar o Vitinho, o Matheus Ponte, perdão, e o Cuiabano. Ele optou por botar Vitinho e Cuiabano e depois botou o Matheus Ponte e você vê que o Botafogo tinha mais volume no jogo. Depois ele tirou o Cuiabano e botou o Alex Telles, por quê?
time já tinha feito 2-0 e precisava um pouco mais de recomposição, de marcação. E aí ele bota o Alex Telles. Eu acho que o Alex Telles ele não consegue ter tanta profundidade como o Cuiabano. Vocês viram o cruzamento do Cuiabano? Ele faz isso muito bem. Ele tanto pelo alto quanto por baixo. Ele tem uma explosão muito boa, tem um ótimo cruzamento. E achou o Matheus Ponte, que sempre está pisando na área. Vocês podem ver, os gols do Matheus Ponte, a maioria ele está rondando a área. Aquele gol contra o Cuiabá foi assim, quando o goleiro espalma. Ele é o primeiro a chegar para fuzilar. Ontem ele estava chegando também com uma opção de ataque. Eu gosto do Matheus Ponte, mas eu acho que assim, em jogos maiores, em jogos assim, com uma importância maior, eu acho que ele é muito afobado, como foi o do Peñarol, né, na semifinal, no jogo da volta da Libertadores. Ele entrou e foi expulso. Então assim, ele é um garoto aí, e ele se lança muito ao ataque. A gente precisa de uma cobertura do lado dele quando for botá-lo em jogo. O Mastriani entrou, mas foi mais no final, né, o Igor Jesus estava cansado. Eu acho que seria muito interessante fazer esse revezamento entre eles durante o jogo. O jogo estava 2-0, acho que já poderia ter substituído o Igor após o segundo gol. Para realmente dar ritmo ao Mastriani, eu acho que ele vai ser uma peça muito importante, porque honestamente, gente, Elias Manuel e Juan Cruz não me dão nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de motivação para entender que eles podem ser peças eficientes. Pode ser que eu queime minha língua mais tarde, mas não acho que vai ser o caso não. O Juan Cruz não está sendo nem relacionado pelo time. A gente criticava a questão do Jefinho não ser relacionado, e o Juan Cruz agora. O cara custou 50 milhões de reais. O Elias Manoel a gente dá uma colher de chá, porque foi 1 milhão de reais. Assim, não faz tanta diferença. Agora o Juan Cruz, a gente pegou o dinheiro do Júnior Santos e botou nele. O cara não vai ser aproveitado? Complicado. Então, assim, eu acho que falta mais assertividade na decisão do Arthur. Eu acho que ele tem que treinar muito a questão do arranque também, a velocidade dele tá baixa. Mas mesmo assim, uma peça que imprime muita qualidade. O Savarino ele precisa também ter uma evolução na questão de tomar as decisões. Ele está perdendo passe curto com muita frequência. É algo que ele não costuma fazer. O Igor Jesus acho que está se posicionando bem. Não sei se dá para corrigir uma coisa ou outra, mas tem sido um dos melhores jogadores do time. Patrick de Paula eu acho que está muito preso. Eu acho que o Botafogo joga com o freio de mão puxado com ele. Ele não tem tanta opção. Ele fica agarrado também. Ele é um cara que, tipo assim, joga mais pra meia-lua ali do meio de campo pra frente, e às vezes ele tá muito adiantado, não sabe o que fazer. Eu acho que ele pode ser opção pro segundo tempo. Acho que o Botafogo precisa entrar com um quarteto ofensivo, né? Deixar só Marlon Freitas e Grego. Então, assim, a gente tem agora o jogo de terça-feira contra o Carabobo, cara. Pegar o que o Botafogo fez contra o Juventude, que é o melhor time que o Carabobo tem mais qualidade, e golear. Porque o saldo de gols, talvez em uma situação apertada do grupo, seja uma coisa que salve a gente. Porque aquela derrota, se fosse empate, assim, a gente já estaria um pouco chateado pelo que foi o primeiro tempo, mas é igual o jogo do Palmeiras, pô, empate, fora de casa e tal, tá bom. Agora a derrota, realmente não caiu legal não. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, a análise está feita e qualquer novidade a gente chega com vídeos. E espero mesmo que o time jogue essa bola, tá começando a dar uma cara, tá começando a se mostrar, tá tendo jogadas trabalhadas, isso é muito positivo. Né? A gente vê muito que o Botafogo ele tem qualidade na sua posse de bola, né? Aquele time que fica tocando pá, e assim, sem nenhuma agressividade. Mas tá errando muito no terço final, tá querendo ter muito preciosismo para fazer o gol, e não é assim. Pode, chuta, tenta, né? Mira no gol, chuta. Eu acho que tá faltando isso muito pro Arthur, por exemplo. Eu acho que ele quer ajeitar muito para chutar, ao contrário do Savarino, que não quer ajeitar, mas também joga muito para longe, né? Mas eu tô gostando da postura do time, um time que não tá acuado, é um time que não tá jogando retrancado, e isso é bom. Ele fez isso tanto fora de casa quanto dentro de casa contra adversários difíceis. Eu apenas tenho que reclamar do segundo tempo contra a Laú, que tem um tiquinho de falta de rapidez na leitura do Renato Paiva, mas o time também desmoronou em campo.
Mas é isso aí, galera. Vamos com tudo. Espero que o time, né, tenha essa percepção de que agora é o momento deles se unirem e começarem a arrancar e voltarem a ter a confiança da torcida. E eu acredito que vão com os resultados que vão aparecendo. Eu acho que a questão da gente ter solidez defensiva e desabrochar ofensivamente vai dar uma cara pro time. Valeu, galera. Papo de Alvinegro fica por aqui. Até mais.